Dia 9 de novembro de 2022 provavelmente foi o dia mais triste e fatídico da história do mercado cripto, e neste vídeo eu vou te explicar o que aconteceu com as várias notícias que a gente teve até então. Mas antes de explicar o que aconteceu, vou dar aquele breve disclaimer de sempre, de que as notícias estão mudando muito rápido. A gente tem muitas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo que não estão 100% confirmadas, várias são suposições e muita coisa ainda pode mudar no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então tá um movimento muito dinâmico. Então vamos lá entender o que aconteceu que a FTX quebrou e fez com que várias pessoas aí ficassem na mão da corretora. Então vou explicar aqui primeiro, mostrando e compartilhando a tela. A gente fez esse quadrinho para facilitar a visualização, porque a história não é tão simples assim. Então nós vamos começar com esse sujeito principal aqui em rosa, que é o Sam SBF, que ele basicamente é a figura que foi o fundador da FTX, atual CEO, e ele é ex-CEO de uma outra empresa chamada Alameda Research, que foi responsável por criar toda essa situação. A Alameda Research, ela começou como market maker, inclusive era o principal market maker aí da própria corretora FTX. E aí isso implicaria em várias outras coisas que a Alameda poderia tirar de proveito da FTX, como front-runner, enfim, várias operações aí específicas que eram possíveis porque tanto a FTX quanto a Alameda Research tinham aí interesses parecidos, já que eram do mesmo dono, SBF. Além disso, a Alameda Research também acabou se tornando um hedge fund, investindo aí em tokens promissores, em protocolos em fases iniciais, em estágios iniciais, e consequentemente eles chegaram a ganhar muito dinheiro com esse movimento cripto positivo que a gente viu nos últimos anos. Porém, as coisas acabaram se prejudicando ao longo do tempo. Antes da gente continuar, é importante que a gente entenda também o papel do token FTT nessa história. Esse token ele é o token específico e próprio da corretora FTX. E quem tem esse token tem vários benefícios ali dentro da corretora, como por exemplo, descontos aí em taxas de negociação. Além disso, a própria Alameda Research também tinha vários desses tokens FTT em seu balanço. E como a própria Alameda e a FTX têm esses tokens e são um interesse comum, porque tinham um dono aí em comum também, quanto mais alto o preço do FTT ficava, mais interessante era para o balanço dessas duas empresas e, consequentemente, dava um parecer que aqueles balanços estavam relativamente mais saudáveis em termos de dólares, porque se o preço do token continua subindo, em dólares parece que aquele balanço está mais saudável. E aí que começou o problema, porque a Alameda Research, e aí entre os panos, justamente depois que a gente viu todos esses acontecimentos, parece que vinha pegando aí empréstimos bilionários, se alavancando com a própria FTX. E olha só que interessante o quanto que isso é prejudicial. Você tem a Alameda que estava precisando ali aparentemente de recursos para manter suas operações que não estavam indo tão bem. E aí a própria FTX, corretora, emprestou o dinheiro para a Alameda e, em troca desse empréstimo, recebeu tokens FTT como colateral e tokens que ela mesma era responsável por emitir. E olha só que interessante, o próprio Sam SBF, dono da FTX, postava frequentemente em seu Twitter "Is that time of the week?", é aquele momento da semana em que ele colocava esses prints falando que estava comprando tokens FTT para incentivar, provavelmente, o varejo a comprar e elevar o preço desses tokens e manter essa relação do balanço dessas duas empresas mais saudável. Parece que isso já vinha acontecendo há bastante tempo, mas o mercado não conseguia identificar isso aqui especificamente, porque tudo ali ocorria, vamos dizer assim, por baixo do tapete da FTX e da Alameda, que os demais investidores, as outras pessoas do mercado, não tinham acesso. Até que veio uma notícia aí da CoinDesk, no início deste mês de novembro, falando que a Alameda Research podia estar com os problemas financeiros, principalmente por conta daqueles tokens FTT e vários outros tokens líquidos em seu balanço. E aí apareceu nessa história uma outra figura importantíssima que foi o CEO da Binance, chamado CZ. Então, a Binance apareceu nessa história, vocês podem ver aqui nessas linhas com o CZ. E aí, onde que o CZ entra nisso? Inicialmente, a própria Binance era uma investidora da FTX.
investidora anjo. E ano passado, a Binance fez a sua saída, a sua venda da sua participação ali na FTX e recebeu em troca BUSD, ou seja, uma stablecoin aí da própria Binance, e também tokens FTT. E assim que saiu essa notícia da CoinDesk, o CZ anunciou publicamente no Twitter que por conta disso estaria vendendo toda a sua posição de FTTs no mercado. E isso trouxe um movimento muito ruim, porque todas as pessoas, como era uma base de FTTs muito grande, muitos investidores também foram ali e quiseram despejar os seus FTTs no mercado justamente com medo de que o CZ fosse vender e levasse o preço mais para baixo. E com o preço do FTT caindo, aquele balanço da Alameda e da FTX, que parecia ser mais saudável por conta de vários FTTs e outros tokens ilíquidos que estavam aí, não era tão saudável assim. Depois do anúncio do CZ dizendo que ia vender suas FTT publicamente, a gente viu no Twitter tanto o Sam quanto o CZ entrando em discussões a respeito disso e várias outras figuras também entraram em discussão. Mas o ponto aqui é que eles tiveram uma briga e depois de algum tempo, um dia depois, parece que o Sam ligou para o CZ pedindo ajuda porque parecia que a situação dentro da FTX estava extremamente feia. Nesse momento, CZ anunciou uma possível aquisição da FTX pela sua corretora Binance. Então, o CZ falou que tinha a intenção de comprar a FTX. Acontece que, um dia depois que eles fizeram aquele movimento de due diligence para entender o balanço da FTX, se eles iam continuar ou não com essa operação de venda, eles deram para trás, indicando que sim, parece que a situação da FTX era muito pior do que se imaginava. Com a não concretização dessa venda, o token da FTT caiu ainda mais e isso ainda teve um impacto muito mais negativo entre a relação da Alameda e da FTX. Voltando aqui ao nosso primeiro esquema, lembrando, quando o token FTT cai, todos aqueles empréstimos que tinham lastro, garantia naquele token, elas acabam sendo prejudiciais quando a gente olha na ótica do balanço. Então depois, o que parece que a FTX estava fazendo com a Alameda? Pegando o dinheiro de clientes, emprestando esse dinheiro para a Alameda fazer suas operações, que não estava numa situação boa. E aí, com a queda do FTT, aquele lastro, aquele dinheiro que você poderia ter com a venda dos tokens FTT para recompor esses empréstimos, eles basicamente não existiam mais. Então você tinha aquele dinheiro emprestado, que ninguém sabe como que a Alameda utilizou esse recurso. Você tem a FTX com dinheiro de clientes que foi emprestado, que eles não conseguiram mais honrar os seus pagamentos dos clientes. Então, inclusive, saques foram interrompidos. Hoje, se você é cliente da FTX, você não está conseguindo realizar saques na plataforma. E estima-se que o rombo ali desses clientes é de mais de 8 bilhões de dólares. Resumindo, a FTX emprestou dinheiro para a Alameda. A garantia que existia praticamente não existe mais. A FTX não consegue mais honrar com os resgates de seus clientes e está tendo que ir atrás aí de captações fora do mercado para tentar levantar dinheiro e conseguir honrar essas obrigações, principalmente com os seus clientes. O paradeiro do dinheiro, o que a Alameda fez com o dinheiro, ainda é um mistério e ainda está sendo investigado. Provavelmente a gente ainda vai ter muita coisa se desenrolando nessa história. Agora, qual será o impacto disso para o mercado cripto? A resposta é: ninguém sabe, mas algumas coisas a gente já pode inferir. Primeiro, a gente tem que entender que isso foi um problema de uma entidade centralizada que utilizava aí da tecnologia cripto para seu benefício próprio. Então a FTX quebrou porque o Sam fez besteira, porque eles se alavancaram de uma forma extremamente irresponsável, utilizando dinheiro de clientes que não poderia ser utilizado e chegaram a esse rombo gigantesco. E o mais interessante é que, por mais que a gente esteja falando de uma corretora cripto, se a gente estivesse vendo isso em um ambiente de cripto descentralizado, transparente, como exemplo o caso de DeFi, isso provavelmente não teria acontecido. Então acho que essa narrativa de transparência, descentralização, por mais que essa crise tenha ocorrido, ainda assim sai mais forte. Por outro lado, a gente tem vários outros pontos negativos que ainda devem ser monitorados. Obviamente, isso que aconteceu traz uma quebra de confiança gigantesca para o mercado de corretoras centralizadas e, com consequência, o mercado cripto também. Além da questão da confiança, tem também a questão da regulação. Provavelmente a gente não vai ver aí governos deixando essa situação sair barata. Inclusive o próprio Sam,
o SBF, ele vinha bastante próximo do governo americano, então ele inclusive era acusado pelo próprio CZ de fazer lobby com o governo americano para se tornar mais próximo aí da regulação e fazer com que a FTX ganhasse força, principalmente nos Estados Unidos, e agora o governo provavelmente não vai deixar isso barato. Então, temos que acompanhar essa história de perto, que tem muita coisa para se desenrolar ainda. Eu, particularmente, acredito que o mercado cripto vai continuar, vai se sair mais forte, os blocos continuam sendo produzidos. Claro que a gente vai ter vários impactos de preço aí no curto prazo, provavelmente vai ter muito mais pessoas aí, possivelmente muito mais entidades quebrando e tendo problemas no mercado cripto, porque esse efeito da FTX é um efeito gigantesco e pode impactar e contagiar várias outras instituições relevantes dentro desse mercado. E nós, da BG, vamos continuar acompanhando essa novela, trazer todas essas novidades para vocês, porque inclusive a gente vai provavelmente ter várias novidades a respeito disso. Se você quiser acompanhar em tempo real, convido você a conhecer o BG Crypto Pro, nossa comunidade focada em criptoativos. Eu acho que a gente está em frente de uma belíssima oportunidade, pensando no médio e longo prazo, mas não vai ser fácil. É importante que vocês tenham profissionais aí bem qualificados, auxiliando vocês na sua tomada de decisões. É isso, espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.